Mudando de assunto, a espiritualidade ganha um grande potencial quando conseguimos praticá-la no dia a dia. É preciso aprender a rezar, meditar, comemorar e conectar-se onde quer que estejamos. E para isso precisamos fazer de cada ação uma oração de agradecimento ao maior presente que recebemos, a vida. Esse vai ser o tema da nossa conversa com as nossas convidadas de hoje, do Instituto Essence e Escola Feliz Vida Livre, que realizam uma noite de autoconhecimento e o despertar da consciência para uma vida mais plena e feliz. Então, isso faz um contraponto a esse universo político que a gente sempre traz aqui no programa, que, embora desagrade muita gente, é absolutamente necessário. Então, nós estamos com as convidadas, a Carla Cabral, que é jornalista e que tem na inquietude uma palavra que mais a define: família, amigos, trabalho, viagens, aprendizados, abraços sinceros e um chope no tempo livre são suas grandes paixões. Desde que encontrou sua veia empreendedora e descobriu que gosta de realizar e de acontecer, nunca mais foi a mesma. Pegou o marido e partiu para conhecer e compreender o mundo lá fora, que é essencial para evoluir no seu mundo interior. E, do meu outro lado, a Elair Floriano, que se define como um misto de ingenuidade, perspicácia, doçura, energia impulsionada pelo desejo e pela curiosidade constante de aprender, observar comportamentos e culturas. Ela também é jornalista por profissão, apaixonada por música, livros, esportes, naturezas e essencialmente pelo mar e pelo sol. Acredita que tudo está conectado e que o amor é a energia mais pura, mágica do universo e que se multiplica quanto mais se distribui. Isso aí. Pela apresentação, nós já vemos que o tema hoje vai ser um tema bem mais ameno. Vamos ter aí uma longa conversa ao longo do programa. Hoje, mais uma vez, o Rodrigo Borno, que é o comandante do programa, não está aqui presente, mas ele deixou um quadro gravado do quadro de Consumidor e Cidadania, que nós vamos rodar agora para finalizar esse primeiro bloco. O nosso quadro de Cidadania e Direitos do Consumidor de hoje vai tratar de um caso julgado pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, portanto uma decisão em segunda instância, que envolvia um consumidor que comprou uma caixa de chocolates e um supermercado, além do fabricante do produto. O consumidor ajuizou uma ação contra as duas pessoas jurídicas, tanto o supermercado como contra o fabricante. E o supermercado conseguiu se eximir de pagar a indenização que foi adotada pelo Tribunal de Justiça, porque disse que a responsabilidade era do fabricante. O Tribunal de Justiça, então, efetivamente acolheu essa tese dada pelo fabricante, pelo estabelecimento, pelo supermercado, e disse que apenas se o produto já estiver violado ou se comprovar que o supermercado teve culpa pelo fato do inseto estar dentro da caixa de chocolate que estava fechada, é que o supermercado tem também a responsabilidade. De qualquer maneira, é uma decisão polêmica, mas uma decisão que não deixou a descoberto o consumidor. O consumidor conseguiu uma indenização, e uma indenização gorda, considerado que se tratava de uma caixa de chocolate. Então a indenização não foi fixada, baseada no preço da caixa de chocolate, e sim em todo a surpresa, o aborrecimento, né, o dano moral que teve o consumidor ao comprar um chocolate e encontrar insetos dentro. A indenização foi fixada em R$5 mil pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Então, para fixar bem como foi essa decisão, o desembargador Henri Petri Júnior disse o seguinte: a responsabilidade do comerciante somente se dá na impossibilidade de identificar o fabricante, ou seja, se tivesse lá um chocolate sem nenhuma marca, vendido pelo supermercado, ou então se o produto se apresentar previamente violado. Abre aspas, disse o desembargador. No caso em tela,
houve a inequívoca identificação da fabricante como ré no processo. Igualmente, não é sequer alegação exordial no sentido de que o produto pereceu em razão do seu indevido acondicionamento, fecha aspas, disse o relator. Ou seja, ele disse que os advogados nem sequer apresentaram a argumentação de que não havia a violação que o ambiente não estava adequado para receber ali aquele chocolate. Então, em linhas gerais, essa foi mais uma decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que a gente traz para o seu conhecimento, para que você também conheça os seus direitos. Muito bem, estamos de volta com TVBR, Rodrigo Bornold, você, e aí uma informação, os ingressos que foram colocados para venda antecipada do jogo do Jack Crow, né, no sábado, às 13 horas, último jogo pela semifinal da Liga Nacional de Futebol de Salão, já estão esgotados. Então agora só na bilheteria, no sábado, a partir das 10 horas. A diretoria do clube, inclusive, antecipou a abertura da bilheteria em 1 hora em função aí da grande procura por esses ingressos. E nós temos aqui 2 ingressos que nós vamos sortear. Então você ligue aí para o 3451-9400, dê aí o seu nome para Mari, deixe o seu telefone que a gente vai sortear esses 2 ingressos amanhã, ok? Bom, Carla e Laír. Boa noite. Muito boa noite. Boa noite. Como é que vocês entraram nessa ideia de trabalhar um aspecto motivacional da felicidade? Olha, é um prazer estar aqui com vocês, com o Joel, que eu sou fã, né? Obrigado. Os escritos do Joel são fantásticos. Prazer estar aqui com a Carla, com todos vocês. Nós iniciamos esse trabalho, é uma história interessante, porque foi de algo que a gente encontrou numa caminhada que a gente começou há uns 2, vai caminhar para 3 anos, e aí a gente quis dividir o que a gente encontrou em buscas, né? Eu estava numa passagem pela Austrália, estudando, a Carla estava numa passagem pela Europa, trabalhando e estudando também. E nisso a gente, não que a gente precisa sair do país para encontrar algo, mas a gente encontrou porque já foi com o propósito, né, de fazer pesquisas, etc. E aí nós resolvemos criar um projeto à distância, nós estávamos longe, sim, mas resolvemos criar esse projeto que chamava Feliz Vida Livre, que nasceu com um portal. Nesse portal, inicialmente, a gente... Aí, para quem quiser acompanhar, né, o portal www.felizvidalivre.com, nós temos N artigos falando das nossas experiências de mudanças dos nossos olhares. E aí que, aos poucos, de tudo que a gente dividiu, ele foi tornando cada vez mais condensado e falar de felicidade para as pessoas e também agora nas corporações, que é a felicidade corporativa, e aí a Carla vai compartilhando um pouco. Carla, antes de você entrar especificamente nisso, também queria saber um pouco sobre a sua viagem que você fez, né? Você e o seu marido ficaram 6 meses? 10 meses. 10 meses na Europa, né? Numa viagem por vários países, uma viagem que todo mundo sonha, mas que ninguém realiza, né? Exato. E como é que foi realizar essa viagem, enfim, e como foi a operacionalização dela até para viabilizar, né? Exato. Nós tínhamos uma vontade de fazer uma viagem para fora do Brasil, assim, de 30 dias, como é o que todo mundo planeja e espera, né? E até pela condição de trabalho nossa, a possibilidade de trabalhar remoto e essa praticidade que o trabalho remoto proporciona, então a gente pensou em fazer algo um pouquinho maior, né? É claro que a gente fez um planejamento inicial, a gente desenhou uma primeira ideia de viagem e ela acabou se superando, né? Acabou se superando as expectativas, porque a ideia era ir e ficar durante um bom tempo num país e depois ir conhecendo
a região, mas não, a gente ficou 2 meses inicialmente em Portugal e depois começamos a verificar que, principalmente na Europa, a questão de transporte funciona muito bem, né? Então era muito simples vocês deslocando para outros países. Então a gente fez uma viagem aí de, né, que um pouquinho mais que 10 meses e nós conhecemos 15 países. E você manteve o seu trabalho, inclusive, à distância, né, nesse período? Exato, eu era funcionária mesmo de uma empresa, uma relação um pouco diferenciada, né? Então existia uma certa abertura na empresa porque já existia uma cultura de trabalho remoto, algumas pessoas já trabalhavam à distância, então nós já tínhamos processos bem amadurecidos, né, para trabalhar assim, ferramentas, enfim. E na época eu propus ao dono da empresa, ele disse para mim que o meu projeto de profissional ele tinha que fazer parte do meu projeto de vida, então que se era o que eu queria, ele me incentivava e realmente foi um período em que evolui muito, acredito, profissionalmente, né? Muito como pessoa, que aí surgiu o Feliz Vida Livre, né? Em conjunto com a Elair, que foi um grande presente. Eu voltei com esse grande presente de viagem, né? Eu fui com o meu trabalho aqui, numa relação que eu posso dizer assim privilegiada, né, de estar trabalhando formalmente, sendo funcionária de uma empresa, mas tendo essa possibilidade de fazer um horário diferenciado, né, enfim, tudo isso, mas voltei com um presente muito maior que foi o Feliz Vida Livre e tudo que a gente está compartilhando hoje aí com as pessoas. Então, a Elair estava falando justamente da questão da felicidade no mundo corporativo, e aí passou a bola para ti. O que seria isso? Exato. Nós começamos, todo esse período de viagem, ele foi um período muito rico em termos de conhecimento, né? Porque além de você conhecer outras culturas, conhecer outros lugares, foi um período em que a gente estudou muito também, né? Então, e sempre se questionando o que leva as pessoas a serem mais felizes. Então, no primeiro momento, quando a gente lançou o portal, nós compartilhamos muito desse conhecimento, né? Muito daquilo que nós fizemos como pesquisa, tínhamos como base de pesquisa. E em conversas com as pessoas, em atendimentos, nós percebemos que não tínhamos como falar de felicidade sem abordar o ambiente corporativo. Onde as pessoas passam a maior parte do tempo. Sim, né? Elas passam a maior parte do tempo e muitas pessoas estão infelizes, né, no trabalho. Então, esse ano nós criamos um projeto especificamente, né, com esse objetivo, que é o Felicidade.corp. Ele é focado em disseminar essas práticas de felicidade dentro do ambiente da empresa, né? E esse tem sido um ano muito especial, principalmente porque envolve uma mudança de cultura das empresas. A gente tem acompanhado aí aqui no Brasil, alguns cases, as nossas referências, elas são muito hoje de fora do Brasil, né? Os estudos, eles estão muito mais avançados lá. Então, a gente está fazendo um trabalho bem bacana aqui no Brasil também, que é trazer essa realidade para dentro das empresas. E qual é a importância da felicidade? A importância da felicidade digamos assim, que ela é primordial, né? Porque assim, a gente comenta tudo que a gente deseja para as pessoas nas melhores datas é alguma coisa relacionada a feliz. Sim, exatamente. É feliz aniversário, é feliz ano novo, é feliz Páscoa, é desejo, tudo. Né? E aí, tudo que a gente faz, de certo modo, é buscando essa satisfação com a felicidade. Mas é muito interessante porque a felicidade até cai numa situação de que o prazer pelo prazer, só pela felicidade, não vai trazer isso, né? Ele é uma felicidade muito estruturada, muito voltada para esse autoconhecimento que a gente promove, aí tem a ver com esse evento. E é muito estudo e muita referência de, principalmente, uma das nossas bases, ela é a ciência da felicidade, e que é todo um estudo desenvolvido em Harvard. Então, assim, o estudo mais longo do mundo desenvolvido com seres humanos, com homens, e toda uma, digamos, gerações, acredito na terceira agora, ele aponta para o que levou esses homens a viverem mais e o que eles fizeram para ser mais felizes. Então, a gente traz essas respostas. E outras respostas são nesse sentido, que a felicidade no trabalho aí, ela vai ter a pessoa mais saudável, mais criativa, mais assertiva, mais disposta a trabalhar em equipe, enfim, ela é essencial. E o que é interessante
é que nesse mundo que vai mudar cada vez mais muito rápido, em questões de trabalho, de inovação, ela é cada vez mais importante, porque a pessoa não tem como ser criativa se ela está passando uma situação que ela não consegue sair. Não é que você não vai ter momentos tristes. É superar eles, é vencer eles, é entender que eles vão acontecer e aí a saída há várias maneiras, cada um descobrindo as suas, né? Eu vou querer depois explorar mais isso que esses dados dessa pesquisa da universidade, Sim. que mostram os caminhos da felicidade, ou seja, o mapa da Ilha do Tesouro está aí, né? Vamos chamar um intervalo de apoio cultural, mas antes quero dar aí a notícia, né? A notícia que a imprensa o dia todo comentou, que foi justamente a troca do delegado comandante da Polícia Federal. Sai o Leandro Daiello e entra Fernando Segovia. O jornal O Globo disse que o nome do novo diretor da Polícia Federal foi patrocinado por José Sarney e o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, além de Gustavo Rocha, ex-advogado do Eduardo Cunha. Dá para ter uma ideia aí, né, pelos diga-me com quem anos que te direi quem é. Vamos para o intervalo, a gente já retorna. Ok, estamos de volta e eu vou repetir o número do telefone para você ligar e concorrer aí a esse par de ingressos para o jogo do Jack Crona no sábado, 3451-9400. Elaine, mas nós estávamos falando no bloco anterior sobre esse estudo científico, eu já li a respeito, realmente foi feito ao longo de várias gerações, pegando as pessoas ao longo de toda a vida dela. Realmente é um tema assim muito abstrato, né? Muito imaterial, difícil de você compreender. Há muitos estudos sobre a questão do cérebro, como é que o cérebro funciona durante a felicidade, né? Mas evidentemente que a questão comportamental aí acho que é mais preponderante, né? Mas de modo geral, o que o estudo diz assim que você pode fazer para ser mais feliz? Aliás, nós tivemos ontem aqui dois psicólogos, o Gimbala e Adilson, professor Adilson ali da CE, e ele estava falando que a felicidade, não lembro agora de quem que é o estudo, mas depende de 3 fatores. Estar a questão sexual bem resolvida, o trabalho bem resolvido e a família bem resolvida. Estamos ferrados. São 3 aspectos em crise no mundo de hoje. Tá bem resolvido é fácil, agora e como resolve? Daí que a gente Pois é. Mas diga lá. Bom, esse estudo é interessante porque eles partiram do princípio que quando você conta sobre os seus momentos mais felizes, você em geral vai lembrar, vai ser uma lembrança, e aí em geral... Espera, a felicidade normalmente é uma lembrança? Não, em situação de pesquisa. Ok. Todas as pesquisas as pessoas vão lembrar situações felizes, tá certo. E aí como é que foi? Então eles queriam ter dados mais precisos, portanto resolveram daí pesquisar as pessoas. Inclusive esse estudo é tão profundo que ele envolve exames, envolve a família, envolve não só o indivíduo. E aí assim, um ponto primordial assim das respostas são as relações. Certo. E as relações, elas são as pessoas que têm melhores relações, as mais saudáveis, elas vão ser mais felizes e vão viver mais tempo. Longevidade, exatamente. Com longevidade. Aí tem aquela situação assim, são relações só de relacionamento, né? Afetivo. Não, são também de amizade, profissionais. O que importa são relações que te apoiam, ter aquela sensação de ter com quem contar. Tanto que um dos casos do estudo que cita é que, vamos supor, um idoso ou uma idosa que chegou numa condição já de doença crônica, mesmo que a pessoa sinta dor, quando ela sabe que tem com quem contar, aquela dor diminui. Porque, por outro lado, quando a relação é tóxica, sim, a pessoa vai viver menos.
Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com as relações, né? E que é uma coisa que tem muita dificuldade de ter também. Eu mesmo falei afetivo para definir a relação, mas na verdade é uma relação, o que a gente falou de afetiva, a relação mais conjugal. Amorosa. Conjugal, porque as outras também envolvem afetividade, né? No trabalho, na amizade principalmente, né? Essencialmente a questão de você gostar das pessoas. Então não tem continuidade. Mas só vou dar um gancho para Carla, assim, é que a nossa defesa é com base na ciência e também em toda a questão espiritual também, que a gente não defende uma religiosidade em si, mas algo acima de nós, né? Que a felicidade pode ser praticada. Diga, Carla. Isso aí é que está o grande trunfo, né? Essa prática da felicidade. Existe um... Se você quiser falar direto com o telespectador, é só olhar na câmera. Legal. Uma dica interessante, porque às vezes ajuda. Eles se sentem mais acolhidos também, sim, né? Sim, exatamente. Existe um dado muito interessante dentro da ciência, né? Em especial da felicidade, que fala sobre o que influencia na nossa felicidade, né? Certo. Então, existem basicamente 3 determinações que diz que 50% é genética, né? Então, naturalmente, nós já nascemos com uma predisposição a sermos pessoas mais felizes, né? Geneticamente. Então, isso já influencia bastante. O restante é dividido em 10%, que vem dos fatores externos, ou seja, as circunstâncias, o trabalho, a família, o ambiente, o clima, enfim. Tudo aquilo que geralmente a gente terceiriza, né? A gente coloca a culpa. Se a gente não está bem, geralmente tem um culpado, né? Então, externo, né? A gente busca o culpado externo. Exatamente. Né? Então, está dentro desses 10%. Só que 40%, os outros 40% que sobram, ele vem das nossas escolhas, né? Das nossas atitudes, daquilo que a gente define para o nosso dia a dia. Então, toda a base do nosso trabalho e a base o que diz principalmente a ciência da felicidade é que a felicidade pode ser praticada, porque a gente tem 40% aí que a gente pode ser trabalhado, né? Então, hoje, como a Elaí comentou antes, nós temos o portal Feliz Vida Livre e nós temos também a escola Feliz Vida Livre, que ela é totalmente focada nesse tipo de conhecimento, né? De levar esse conhecimento para as organizações, ou através de palestras, workshops, enfim. De modo que a gente possa potencializar esses 40%, né? A pessoa trazer para ela a responsabilidade e não colocar para o outro, né? A responsabilidade de ser mais feliz. Quer dizer que nós temos 50% por uma determinação de genética, e aí vai o que vamos chamar assim da timbre da natureza da pessoa, Exato. Que você não vai mudar. 10% que são fatores com os quais você se relaciona e, portanto, você também pode mudar. E outros que estão plenamente na sua mão. Ou seja, estão no nosso poder. A felicidade é meio a meio aí. Ela até ultrapassa um pouco, assim, no sentido... Porque se você se conhecer, inclusive, as tuas características físicas, naturais, podem ser mudadas, né? Também pode. Porque tem muita coisa a ver com a percepção, né? E essa percepção dessa consciência que a gente fala, ela é determinante também. Porque muitas coisas, inclusive depois que passam, até uma situação difícil que a gente resolveu enfrentar ou tem de enfrentar. Antes de chegar à situação, às vezes ela potencializa imensamente porque a gente faz ela maior. Aí sofre antes um monte... Aí no dia sofre, daí depois que passou começa, não era tão assim. Então aquele sofrimento, aquele estresse, aquele cortisol que foi liberado, aquela gripe que deu porque a gente se estressou, todo aquele complexo de coisas foi baseado numa percepção que depois ela até foi ultrapassada. Então essa percepção também de se conhecer vai tornar as coisas mais simples ou mais complexas. E é isso que a gente faz o tempo todo. Não que eu e a Carla também não fazemos isso, mas é que o estado de consciência de estar observando isso ajuda muito. O que nós dizemos que é praticar o momento presente, né?
essa vida do momento presente também não é aquela que talvez alguém pense, então vamos viver o presente loucamente e amanhã nada importa. Não, eu acredito que é com mais responsabilidade ainda pela vida de hoje. Esse momento presente é vivido. Eu queria explorar mais os mecanismos com os quais vocês trabalham, mas no outro bloco a gente tem um bloco inteiro para falar disso. Eu queria, antes de terminar esse bloco, falar um pouco mais sobre características da atualidade que, na verdade, levam à infelicitação. Por exemplo, a ansiedade, até pegando o gancho de ontem dos psicólogos, essa coisa do imediatismo, né? Você vive hoje em função da internet, em função da tecnologia, tudo é imediato, você quer tudo para ontem. Então, você acaba criando motivos de infelicidade que, na verdade, não existe se você pensar um pouco mais, né? Então, a gente fala um pouco mais sobre esse quadro e depois a gente vai para esses mecanismos que vão desarmando esse quadro que a gente mesmo arma. Até porque é essencial para a saúde, né? Existe um dado oficial que é da Organização Mundial de Saúde, que ele prevê que em 2020 a depressão ela vai ser o segundo maior problema de saúde pública do mundo, né? E hoje, nós já, segundo os dados da organização, já existem mais de 300 milhões de pessoas diagnosticadas com depressão, né? E nos nossos estudos, eles mostram, como a Elaine estava falando dessa questão de olhar para o futuro, olhar para o passado, né? A depressão muitas vezes está ligada a esse olhar para o passado, né? E não para o presente, né? Da mesma forma, a ansiedade. A ansiedade é olhar para o futuro, né? Projetar, né? Você está trabalhando o tempo todo com algo que ainda não existe. Existe um número que diz que 80% dos nossos pensamentos em relação ao futuro, eles não se concretizam. 90%. 80%. 80%. Então, gera aí uma poluição mental, né, de preocupação, que daí desencadeia a ansiedade, né, a preocupação, e daí vai desenvolver uma série de outros, como é que eu vou dizer... Vai se manifestar, consequências que vão se manifestar, inclusive, no corpo, né? Deve afetar a saúde, cansaço, enfim, tudo isso. A gente também tem alguns dados aí bem interessantes em relação à saúde, né? Que é o que a gente está dentro do nosso projeto, que é o Felicidade.corp, que é dentro das organizações. Então, isso desencadeia uma série de outras consequências que vão levar a pessoa, né, à infelicidade. E a gente vive num mundo também mais incerto, né? Aquela velha história, né, do ponto de vista do trabalho, a geração anterior entrava numa empresa e se aposentava na empresa, quer dizer, você passava no concurso do Banco do Brasil, você estava com a vida ganha, quer dizer, hoje em dia isso mudou. Quer dizer, essa instabilidade, eu estou falando do trabalho, mas você pode pôr isso daí nos relacionamentos, na família, no próprio mundo, né? Um dia está de um jeito, outro dia está de outro. Isso também é um elemento de infelicitação, vocês percebem isso? É um grande elemento, né? É porque é aquela situação, assim, a gente fala que onde não tem o amor presente, tem medo. E onde tem medo, gera uma incerteza que ela vai gerando uma angústia muito grande. E é uma angústia que, se ela não for tratada, assim, os consultórios aí estão cheios, né? A gente acompanha pessoas que nos abordam também, pedindo ajuda. E esse sentimento de medo, ele vai tomando conta da pessoa. E paralisa a pessoa. Sim. Aí, olhando de fora, muitas vezes a pessoa não tem nenhum problema. Sim. Mas ela criou um problema mental. Então, isso sem ser o extremo da síndrome do pânico. Isso a pessoa que não está lá ainda, mas ela já tem alguns... Não está lá ainda, mas vai caminhando. E o problema, assim, já é o que a gente... Por isso que a gente fala muito em multiplicar a felicidade, dentro disso está o amor e o acolhimento, é porque não tem mais idade, não tem mais classe social ou poder aquisitivo. Pessoas das mais diferentes idades e nível financeiro acaba procurando uma palavra, um apoio. E a situação é muito, que você estava comentando de como funciona hoje o mundo,
O que a gente acompanha e que também os estudos indicam é que é digamos, cria uma bolha, essa bolha onde as relações estão estabelecidas, que ela é falsa, assim. Ela não existe, digamos, o que está alimentando o dia inteiro de uma pessoa numa rede social, ou em conversas, ou... Isso tudo, ele é tão abstrato que não está alimentando uma coisa concreta para ela. Ela vai se sentir só de repente. É aquela coisa de não ter uma conversa olho no olho, que é algo que tem que ser retomado. E eu acredito que a educação aí, com as crianças e vai ser essencial. Só para trazer um dado bem interessante... Eu vou deixar para o próximo bloco, porque a gente já esgotou esse bloco. E repetir aqui, o telefone 3451-9400, se você quiser ligar para deixar seu nome para concorrer a esse par de ingressos do jogo do Jack Crona no sábado. A gente já retorna com o TVBE, com o Rodrigo Borno e você. Só um instantinho. Estamos de volta com o TVBE, com o Rodrigo Bornold e você. Vou repetir mais uma vez o telefone 3451-9400. E hoje os tucanos se reuniram na liderança do Senado para lançar oficialmente a candidatura de Tasso Gereissati, senador pelo Ceará, ao comando do PSDB. O seu adversário é o governador de Goiás, Marconi Perillo. A eleição está marcada para 9 de dezembro. Muito provavelmente, até essa data, o partido decida sobre o desembarque da base aliada do governo Temer. Vamos falar um pouco sobre como é que funciona, enfim, o trabalho que vocês fazem, quais são os mecanismos que vocês usam. Primeiro, os fundamentos, né? Você falou muito em felicidade, amor, acolhimento. Esses são os caminhos, digamos assim? Esses são, Joel, algo que a pessoa, ela vai ou sentir ou multiplicar dentro dela, né? Porque a pessoa, quanto mais amor ter por si, vai conseguir multiplicar, porque a gente diz, e felicidade da mesma forma. Mas a questão das práticas, na verdade, elas são muito simples, só que elas têm de ser incorporadas, vivenciadas e praticadas, né? Por isso que a gente diz que são as práticas da felicidade. Uma delas é a atenção plena, que a gente, internacionalmente tem o nome de mindfulness. O que seria isso? É nós focarmos a cada dia, na situação que a gente estiver vivenciando, por exemplo. Isso vai deixar a nossa vida menos com foco no passado, com alguma coisa que já aconteceu, e também despreocupada com o futuro. Não é que você não vai planejar a sua vida. Você quer ter alguma conquista, fazer uma viagem, por exemplo. Mas você vai ter mais energia para fazer as coisas que você tem de fazer até chegar a essa viagem do que ficar pensando nela, sofrendo e não fazer nada. Então, é uma coisa que leva à atitude. Outra atitude diária, digamos assim, é a compreensão, o perdão. E isso não é só com os outros. Essa que é uma coisa interessante de dizer, é com a gente também. Eu queria destrinchar as três questões que ela falou. Primeiro, a questão do amor. A gente refletir um pouco mais sobre, afinal de contas, o que é amor, né? A outra, essa questão de viver o momento, na verdade, inclusive é um fundamento, né, de várias filosofias. De várias filosofias orientais, chinesas, japonesas, que é você estar focado naquilo, porque senão você não está focado em nada. E, como você disse, você antecipa uma coisa, você se angustia sem poder resolvê-la. E só um complementozinho antes da Carla falar. Essa coisa é tão interessante quando a gente verbaliza, assim, porque quando a gente não está focado em nada, está preocupado com o passado, com o futuro, ou com algum saudosismo, a gente nunca vive. Sim, exato. Porque a gente nunca está nesse momento. Você está em dois tempos, dois planos que não existem. Que não existem. Mas, Carla, aí fica para te tentar destrinchar as três questões. E a terceira é a questão do perdão e do auto-perdão, né? Até fazendo um gancho aí, porque as palavras que você citou aí são bem importantes. A gente, inclusive, está lançando hoje a nossa linha de
de camisetas, né? E a gente sim. A gente veio usando a primeira, Dá pra fazer um close aqui, né? Isso. A primeira camiseta, ela é a da felicidade, né? Que é o vibrar da nossa essência, né? Ela traz... Felicidade é o vibrar da minha essência. Exato, ela traz até a minha, né? Porque para empoderar quem está usando a camiseta. Isso, arte do artista Ronaldo Diniz. O Ronaldo que já esteve aqui no programa, grande Ronaldo. Esses desenhos maravilhosos. Exatamente, então a gente escolheu até justamente essas palavras para a primeira coleção, né? Que é a felicidade, é o amor, né? É a fé e o perdão, né? Até a frase da camiseta do perdão, ela é uma frase muito bonita, que ela diz justamente isso, que o perdão, ele liberta quem cede e quem concede. Sim, que lindo. É uma libertação, todas as frases foram criadas por nós. As frases são nossos desenhos do Ronaldo. Ajuda bastante aí a nossa formação como jornalista, né? Hoje no trabalho que a gente está fazendo, porque a gente tem todo esse cuidado de passar todo o conhecimento, toda a mensagem, né? De uma forma muito responsável e também muito bonita, né? Então, a questão do perdão, ela é justamente essa, né? Que é um dos itens ali que você comentou, né? O perdão, o amor. Porque também se você não perdoa, você fica causando mágoa para si próprio, né? Tem até uma frase que diz que a mágoa é você tomar veneno todo dia na esperança que a pessoa com a qual você está magoado morra. Na verdade, você está se envenenando, né? É muito boa e ela sintetiza todos esses sentimentos. Eles resumem muito e se baseiam muito nesse olhar para dentro, né? Então, assim, você realmente não perdoa o outro se isso não acontece... E o perdão está diretamente ligado ao amor, né? Está diretamente ligado. O amor, da mesma forma, se não tiver esse olhar... O amor próprio vem primeiro, né? Sim. Você só vai conseguir disseminar isso e multiplicar isso se tiver esse olhar... algo até que a Elair fala muito, né? O olhar carinhoso, né? O olhar gentil pra gente, né? Porque às vezes a gente vive tão na autocrítica também, a sociedade nos cobra tanto, a gente vive num modelo em que nós somos cobrados o tempo todo. Nós temos, né, dentro do nosso relacionamento, a gente tem que estar 100%, tem que estar 100% no trabalho, tem que desempenhar uma série de funções aí a todo momento. E muitas vezes vem essa crítica o tempo todo, a gente se cobra, né? E nessa cobrança, às vezes gera o próprio desamor mesmo, né? Que tu fica ali naquela, puxa, podia estar fazendo isso melhor, podia... Enfim, tudo tem um equilíbrio, né? Claro que a gente tem que sempre querer ser uma pessoa melhor, eu vou querer ter mais conhecimento, mas até que ponto isso está de fato me ajudando a ser uma pessoa melhor, ou ele só está gerando uma cobrança que não está levando a um crescimento mesmo, né? E aí é interessante fazer uma distinção, né, entre o amor romântico, quer dizer, o amor, aquele amor de um homem para uma mulher, de um homem para um homem, uma mulher para uma mulher, mas enfim, a ideia do amor romântico, né? O amor, na verdade, é um sentimento de afeição, né, que você tem, não só por pessoas, mas enfim, pelo mundo, pela situação, por animais, pela sua casa, quer dizer, tudo isso vibra, né, no amor. Inclusive tem uma ideia de amor que eu gosto muito, que é o desejo, você desejar, e não só desejar, mas fazer de tudo para que aquela pessoa, aquela coisa que você ama, evolua, né? Que ela Isso é fantástico. cresça. Então, esse é o amor despretensioso e desapegado. O amor por si próprio, né? E aí, junto com o amor, vem uma série de outros sentimentos, que quando você exercita isso, aí vem a empatia, né? Vem a compaixão. Porque daí, assim, no momento em que você tem tão claro esse sentimento para você mesmo, daí você começa a externá-lo, né? Então você começa a olhar o outro, né? Sempre no mesmo nível, né? Você começa o teu olhar para o outro, ele é diferente. Ele é diferente porque você enxerga o outro, né? Sim. Então aí vem a empatia, vem a empatia de se pôr no lugar do outro, a gentileza, E tudo isso, ouvir. E tudo isso ele envolve as práticas de felicidade, né? Então, como a Elaine começou a falar ali, algumas, né, as principais que a gente trabalha, é a gentileza, é a gratidão, né? Que a gratidão, ela tem a ver justamente com esse reconhecimento daí
reconhecimento do momento presente, o reconhecimento daquilo que acontece, né? Isso é algo muito simples, a questão da gratidão mesmo é uma das bases. É uma das bases. Isso que eu ia dizer, que na verdade todas as questões que vocês estão colocando são muito simples e você pode começar a fazer agora. E exatamente, nesse exato momento você pode começar a praticar isso, né? E é engraçado como todas elas são amor, né? Todas elas, gratidão, empatia, acolhimento, perdão, é tudo amor. Isso, e aí, o que é muito bacana já é que tudo isso vai para a vida da pessoa, é possível. Eu mesmo já vivi situações assim, que quando você faz uma autoanálise assim, isso aqui é o fundo do poço. Aí tem um amigo que fala que o fundo do poço tem porão. E aí tu diz assim, nossa, mas aqui tá... E é possível sair desse fundo desse poço. E o que eu defendo mais ainda é que é possível sair rápido. Porque nós acreditamos que a felicidade é o nosso estado natural. Não que a gente vá viver um estado de fantasia, uma felicidade falsa. Não, você vai ter os momentos de seriedade, você vai ter os momentos que você vai chorar, enfim. Sim. Mas o teu estado natural vai ser feliz, então você vai voltar para esse estado. Só um parênteses, é importante fazer uma distinção entre alegria e felicidade, porque você pode ser feliz, inclusive, na tristeza. Exatamente. Já a alegria não, é o oposto da tristeza. É o oposto da tristeza. E talvez, eu não sei, uma ferramentazinha simples é justamente você transformar todos os momentos em experiência, né? Então, se você pensa, não, por pior que isso seja, isso é uma experiência, isso me eleva, um aprendizado. Você desamarra também algumas coisas aí de raiva. Porque isso vai muito da raiva é péssima. Porque isso vai muito da percepção sobre aquilo naquele momento, né? Até recentemente nós fizemos uma palestra e teve entre uma das ferramentas, uma das dinâmicas que a gente na JORPM que a gente utiliza é justamente você pegar algum momento da tua vida que aconteceu e algo que foi muito triste naquele momento e com a tua visão de hoje, você avalia como aquilo te trouxe algo positivo depois, porque você só vai ter essa percepção depois, né? Então, nós tivemos vários depoimentos lá de histórias, assim, realmente muito fortes, assim, de momentos, assim, que quando eles estão acontecendo, realmente, assim, você olha e diz, não, isso é muito triste, mas que depois a pessoa avalia o quanto aquilo às vezes melhorou a relação familiar, né? O quanto às vezes tem relações, alguns depoimentos que falam até de questões mais profissionais mesmo, já enfim, existem aí N histórias, né? De se tirar proveito de situações, sejam elas quais forem, né? Exatamente, daí vai da percepção, né? Do que ela quer decidir, né? Sim, eu vou chamar o último intervalo de apoio cultural. Aí, já está indo para o final do programa. Lembrando que o 34519400 está aí para ligar e concorrer a esse par de ingressos. Antes ainda, a Força Tarefa da Operação Zelote denunciou hoje Guido Mantega e o empresário Victor Sandri, amigo e, segundo Joesley Batista, operador de Mantega, e outros 12 pessoas por corrupção e lavagem de dinheiro, entre outros crimes. O ministro da Fazenda dos governos petista é acusado de ter agido para livrar a empresa de Sandri de uma multa de mais de 110 milhões de reais. Para a Força Tarefa, a influência da organização criminosa sobre o ex-ministro Mantega era inquestionável. Vamos lá para o nosso último bloco, nosso último chamado de apoio cultural e voltamos em seguida. Ok, estamos de volta para o nosso último bloco aqui do TVBE com o Rodrigo Bornal de você. E eu queria saber agora de vocês como é que vocês colocam na prática isso, enfim, nas palestras, nas ações que vocês realizam. Bom, a prática ela é muito voltada para análise tanto dessa empresa como dessa pessoa, né? Porque pessoal ou a nível do conjunto. Certo. A gente parte de um diagnóstico, de avaliar esse nível de felicidade da pessoa, indivíduo a indivíduo ou do conjunto. A partir daí é que vai ser feito um mergulho de autoconhecimento com uma série de mudanças, assim, já. Porque o que acontece?
As pessoas que querem ficar mais saudáveis fisicamente, o que elas vão fazer? Algum tipo de atividade física da escolha da sua preferência, e tem diversas para melhorar fisicamente. Quando a gente quer melhorar no nível abstrato da felicidade, interno, mental, espiritual, também vai haver práticas. Não tem uma cápsula, né? Até tem, só que dá um monte de resultados, consequências, né? Que são os medicamentos. Então vai haver uma prática, isso é um convite à pessoa a fazer as suas práticas. Como? Ela vai decidir ter um dia melhor, ela vai aprender a perdoar mais, vai aprender a ser grata. E aí são com medidas capsulares mesmo. É fazendo uma lista de 3 coisas que ficou grato no dia, aprendendo a esquecer alguma coisa que está guardada lá, que eu não esqueço, que eu não perdoo, que eu não sei o quê. Pra quê? Né? Isso só está ocupando espaço no teu coração, no teu Winchester, e inoculando uma dose de veneno por dia, né? E tá fazendo mal, né? Porque assim, ó, se vocês prestarem atenção, né? Quando a gente pensa numa coisa muito ruim, aquela memória, fisicamente, se a memória for muito ruim, ela causa uma dor física. Aqui, assim. Ou se você fica armazenando aquilo muitos dias, vai dar dor de cabeça, você não vai dormir, alguma coisa vai te causar. Vai somatizar. Vai somatizar. Esse mesmo poder que a gente tem de pensar coisas ruins, a gente tem para pensar coisas boas, para armazenar coisas boas. Então, é esse empoderamento da direção dos seus sentimentos que a gente vai buscar. Até porque a gente convida a olhar, não ser dominado pelas ideias, mas a conduzi-las, né? Estar acima delas, que é o que a gente realmente é, né? Mas agora a gente não pode esquecer de fazer o convite. Pois eu queria, Carla, como é que vai ser essa noite do autoconhecimento, o despertar da consciência para uma vida mais plena e feliz? Legal. Vai ser um evento que nós estamos organizando, né, e promovendo junto ao Instituto Essence, que é do Carlos Martins, de Jaraguá do Sul, né? Nós recebemos um convite aí para fazer em parceria. Vai ser lá em Jaraguá? Não, vai ser aqui em Joinville. Mas ele é o Instituto Essência de Jaraguá do Sul. Então vai ser no dia 5 de dezembro. Certo. É uma terça-feira à noite lá no auditório da Sustentare, ali na Anitta Garibaldi, né? E é uma noite justamente para promover esse autoconhecimento e esse despertar, né? Como ela estava, por exemplo, citando ali a questão da lembrança. Quando a gente traz isso para o presente, né? E o evento é justamente o convite para você olhar esse presente. Quando você traz algo que te magoou, que doeu muito lá atrás, você está vivendo isso novamente, né? Já viveu algo lá atrás que foi muito ruim e você traz essa lembrança, então você, de certa forma, está vivendo isso. Sim. Então, esse convite, esse olhar para o presente, ele acaba sendo muito importante, até mesmo para que você possa praticar, né, os outros exercícios de felicidade, tudo isso. Então, essa noite, ela vai ser justamente para falar sobre isso, né? Sobre como a gente pode valorizar o maior presente que a gente tem, que é a vida. Então, o Carlos vai fazer uma fala aí bem importante, né? O nome do evento é Amanhã Já Será Tarde. Então, assim, justamente fazer... Bacana. É um chamamento, assim, urgente, né? Exato. É hoje. Justamente para te trazer para o agora essa urgência mesmo, né? De você realmente focar a sua atenção. E ele é focado em realmente quais são essas atitudes que conscientemente você pode fazer no seu dia a dia para que você possa tornar a sua vida mais plena e mais feliz, né? Então, vai ter essa palestra, daí vão ter também algumas dinâmicas que eu e a Elair vamos estar aí vamos estar encabeçando aí, então vai ser uma noite muito especial. A gente já está com os ingressos à venda, né? Então, são apenas R$20. R$20, exatamente. Simples, e 1 quilo de alimento que também a gente está pedindo para doar para uma instituição. Então é dia 3 de dezembro na Sustentare. 5 de dezembro na Sustentare, uma terça-feira. Isso. Qual é o horário? 19h30. Está à venda online, pelo Facebook nós temos Felicidade Livre, a nossa página escolafelizidalivre.com, enfim, tudo online. Dizer, ou com a gente mesmo. O caminho mais rápido é pôr no Google Feliz Vida Livre, que vai encontrar, né? Vai encontrar a gente, ou pedir pelo Face, que também a gente vai vender
pessoalmente. A gente criou essa urgência, amanhã já será tarde, não é para deixar as pessoas angustiadas, mas para convidar a elas saírem de uma situação de desânimo e desconforto, no sentido de não ver saída para algumas coisas. Isso tanto na vida pessoal como profissional, né? A gente, nas viagens fora e até todo o nosso olhar aguça mais também em qualquer lugar, né? Sim. Até como jornalista a gente está sempre olhando o mais amplo possível, né? Então, nesse sentido de ver muita possibilidade. Embora o Brasil tenha uma crise, daí você vai para um outro país. Recentemente, tive semana passada no Peru. Realizei meu sonho de subir lá em Machu Picchu. E aí você vê muito mais pobreza e muito mais necessidade. E não necessariamente que aquela pessoa está numa situação de infelicidade. Vai muito do que ela define também. Pois é, eu queria colocar isso também como uma questão prática. Depende de você não colocar a felicidade como... você pode até pôr como um objetivo difícil, distante, longo, mas saber que você não vai chegar lá no primeiro passo. Exato. E se tornar feliz pela caminhada, por cada passo, quer dizer, encontrar motivo de felicidade em cada momento. Em cada momento da caminhada, né? Esse olhar... Que é essa ideia de estar vivendo o momento e não estar angustiado com o resultado. Né? Você olha para o futuro, mas sempre trazendo para o presente a responsabilidade de estar dando algum passo nesse momento para que você possa chegar lá e aí sim realizar algo que seja maior, por exemplo, né? A gente usa um exemplo de viagem, porque a gente viajou bastante, quer viajar muito mais, mas para concretizar, digamos assim, que a pessoa quer fazer essa viagem, mas daí muitos querem, eu gostaria tanto de ir para tal lugar, enfim, mas não vê nem quanto que é a passagem, nem a distância, nem nada. Daí ela fica assim, mas eu nunca vou poder ir. Mas você nem sabe se é difícil. E se um vai, por que você não pode? Ver que é possível, ver o que é necessário fazer. E tem aquela outra coisa, comemorar as conquistas, porque senão a gente, quando chega numa conquista, daí mal fica só na conquista. Eu digo sempre pra Carla, precisamos comemorar isso, porque outras coisas a gente tem de realizar e aí parece que a gente não para comemorar essa urgência do mundo. E quando você fatia também, de certa forma, esse teu sonho, né, em etapas, você pode comemorar cada etapa. Sim, a comemoração não fica pendente, só quando haja champanhe. Nós estamos indo para o último minuto do programa, então, se vocês ainda tiverem, vocês têm 2 convites a fazer, um é para a questão 2 convites da noite e outro... Então, um é para a questão da noite, no dia 5 de dezembro, nos procurem no felizvidalivre.com, Instagram, Facebook, etc. E outro é para empresas que estejam interessadas em ter uma corporação mais feliz, funcionários mais criativos, mais saudáveis, que vão tornar essa empresa muito mais interessante. A gente conhece uma empresa em São Paulo, que é do Grupo Gaia, que pratica isso e é fenomenal. É um case fantástico brasileiro. Inclusive, ontem o Guimara estava falando aqui sobre a principal palestra da Expo Gestão, não lembro agora quem foi a pessoa, justamente falando sobre felicidade. Que o mundo corporativo... Foi aqui que nós conhecemos ele, João Paulo Pacífico, e depois nós fomos para São Paulo visitar e conhecer como funciona. Está buscando isso. Sabe qual é a função do gestor de RH no Grupo Gaia? É mentor de felicidade. Olha só. Parece assim algo... Mas é uma empresa do grupo financeiro que funciona muito bem e é fantástico, Joel. As coisas tão simples que podem ser implantadas e não é uma coisa fantasiosa e ela dá resultado. Porque, afinal de contas, atrás de qualquer função tem ali um ser que quer ser ouvido, quer ser olhado, né? E quer ser valorizado. E isso é muito simples. Muito bom. Obrigado, Elaí. Obrigado, Carla. Nós que agradecemos. Obrigado aí o pessoal que está aí por trás das câmeras, o pessoal que está lá na técnica, a nossa produtora Mari. Muito obrigado, mas principalmente a você de casa que nos acompanhou até agora. E comece a ser feliz desde hoje, desde agora, porque amanhã já é tarde. Feliz noite. Feliz noite. Até amanhã com mais um TVBE com Rodrigo Borges e você.